Pois bem, estamos aí, ó. Capítulo 7, profissionais especializados em tecnologia da informação. Professor, é você esse aqui na foto? Não, não sou eu não, gente. Não sou eu não. Não é tão diferente assim. Será que eu tô tão gordo assim, gente? Não, não sou eu não. Isso aqui é uma foto que eu achei na internet. Se você digitar no Google, profissionais de TI, vai aparecer isso daí, ok? Uma foto ilustrativa apenas. Nós vamos falar de diversos cursos superiores, cursos tecnológicos e inclusive o curso técnico de vocês, né? E vamos ver aí quais são as profissões que estão regulamentadas, por assim dizer, no Brasil, na área de tecnologia da informação e correlatas, né? Nós temos aí, nós vamos, como objetivos, né? Nós vamos explicar essas áreas de informática e de computação no contexto profissional. Vamos explicar os 3 níveis de ensino que existem no Brasil. Pois é, um negócio que vocês passam por eles, mas talvez vocês não entendam exatamente o que são cada um desses 3 níveis, né? O fundamental, o médio e o superior. Nós vamos explicar as diferentes modalidades que existem de ensino superior, principalmente os cursos de tecnologia, que são os tecnólogos, os cursos de graduação e também as pós-graduações. A gente vai listar os diferentes cursos superiores que existem dentro da área de informática barra computação, aqui no Brasil, no momento, e vamos explicar um pouquinho sobre a classificação brasileira de ocupações, a CBO, que é basicamente o nome das profissões que você pode exercer, ou alguns nomes, né? Eu não estou elucidando aqui todas, mas alguns nomes de profissões, por assim dizer, relacionadas à computação, informática e companhia. Beleza? Esse é um capítulo mais simples, mas é um capítulo, né, que é uma aula longa aí, não sei quanto tempo vai dar 1 hora, talvez menos, mas é o capítulo mais simples que nós temos, mas ele está dividido aqui embaixo. O índice, né, por cada sessão e tudo mais, como vocês já viram em capítulos anteriores. Bom, vamos introduzir o conceito primeiro falando do que a gente chama de computação e o que a gente chama de informática. Computação e informática são duas áreas que são correlatas, tá, pessoal? Elas têm correlação uma com a outra, só que elas são distintas. Quando a gente olha para o dicionário Aurélio, dicionário de português, está lá, computação, ato ou efeito de computar. Então, a computação em si significa computar, fazer contas, né? E é isso que os computadores essencialmente são. E informática, ciência que visa ao tratamento da informação, informática vem de informação, através do uso de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados. Então, daí a gente já começa a entender a diferença entre informática e computação. Computação é a área que cuida dos computadores em si. Tem a parte de programação, tem a parte de engenharia, mas a computação em si está relacionada ao computador. Já a informática é uma área profissional que faz uso dos computadores com algum objetivo em específico, né? Na maioria dos casos, o uso que se faz é porque o ser humano não consegue, por exemplo, fazer determinadas análises de cabeça, por assim dizer, então ele usa o computador como ferramenta. Então tá aí uma boa definição. A informática vem, se não estou enganado, info de informação, mática vem do ato de automatizar alguma coisa. Então, seria automatizar o quê? O processamento da informação, através do processamento daqueles dados, né? Há uma diferença entre dado e informação. Dado é o valor bruto, né? Um conjunto de números, texto. Agora, a informação é quando esse dado adquire significado. Esse conjunto de valores brutos representam o quê? Representam o volume de chuva numa determinada cidade ao longo do ano. Percebam que a informação ela é diferente dos dados brutos, propriamente dito, porque a informação carrega um significado associado a ela, ok? Então, a informática vem como essa área para tratar essa informação usando equipamentos e dispositivos disponíveis na área de computação, computadores e demais dispositivos, ok? Então, mas na prática, quando a gente fala de computação, a gente está se destinando a falar do estudo do computador como tecnologia fim mesmo, né? O cientista da computação estuda como programar um computador, o engenheiro de computação estuda essencialmente, claro que é grosseiro o que eu estou dizendo, mas o engenheiro de computação estuda essencialmente como criar o computador e como programá-lo em baixo nível, e a informática ela vem se destinando a estudar como o computador pode ser utilizado como tecnologia para poder melhorar, né, o processamento da informação. Então, informática usa o computador como ferramenta
Já a computação estuda o computador propriamente dito como atividade fim, como tecnologia fim. É óbvio que a gente usa o computador como ferramenta também, né? Eu, como engenheiro de computação, vou usar o computador, sei lá, para automatizar uma casa, uma planta de uma indústria ou qualquer coisa desse tipo, mas a diferença é o foco. Quem estuda informática não estuda internamente como o computador funciona. Quem estuda informática está estudando. Claro que os cursos técnicos em informática mostram um pouquinho internamente como o computador funciona, mas o pessoal que estuda informática está mais interessado em como usar o computador como ferramenta para automatizar o processamento de informações. Tudo bem? Então, há uma diferença no foco aí. Computação, funcionamento do computador, forma como os dados são processados e tudo mais. E a informática estuda as formas de utilizar o computador como sendo um meio para automatizar informações. Tudo bem? Então, é claro que o pessoal de informática estuda um pouco computação e o pessoal de computação, é óbvio, né? Que sabe um pouco de informática porque nós estamos criando computadores ou programando computadores para serem usados pela área de informática, né? E por outras áreas também, área de medicina e um monte de outras áreas. A informática é apenas uma das áreas que utilizam computadores para processar informação. Mas eu tenho outras áreas, como a medicina, que usam computadores para processar, sei lá, exames médicos, para fazer pesquisa e assim sucessivamente. Beleza? Feita essa distinção, cursos como engenharia de computação, que é o que eu fiz, e ciência da computação, eles são relacionados à computação em si, né, como o próprio nome sugere, o próprio nome já traz computação, e já sistemas de informação relaciona-se mais com informática, apesar de estudar bastante computação, porque é um curso de nível superior. Mas quando a gente fala de sistemas de informação, nós estamos nos referindo muito mais ao uso da computação como ferramenta do que o estudo intrínseco da computação em si. Entendeu a diferença? Eu espero que sim. Se você não entendeu, você volta o vídeo e aquela coisa toda, porque eu não preciso explicar de novo, tá gravado, né? Mas, apesar de ciência da computação, engenharia de computação, sistema de informação serem cursos muito falados, né? Eles não são os únicos cursos nessas áreas. E nós vamos estudar alguns cursos nesse capítulo de hoje para a gente entender algumas profissões que existem dentro da área de computação barra informática. Vamos falar um pouquinho sobre os níveis de escolaridade no Brasil primeiro, né? Quando a gente fala de qualquer curso em específico, antes disso, né, a gente precisa dizer a que nível esse curso se destina. E nós temos três grandes níveis de conhecimento no Brasil. No Brasil, por quê, professor? Em outros países muda? Muda. Não queira tentar entender como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. É muito mais complexo que o nosso sistema de ensino aqui. É claro que existem correlações, né? Eles têm lá o equivalente ao ensino fundamental deles, que é o Elementary School, eu acho. Eu acho que é isso o nome que eles dão. O ensino médio deles, basicamente quase todos vocês já ouviram falar, né? Que é o High School. E o ensino superior, aí eu não vou falar dos Estados Unidos, não, porque aí é confuso. Eles têm o college, eles têm as universities. É um negócio complicado. Aqui no Brasil, é relativamente simples compreender como é que a gente divide, né, o conhecimento, as áreas de conhecimento, não, os níveis de ensino no Brasil, mas mesmo com essa simplicidade toda, eu vejo gente falando um monte de besteira. E já já eu falo que besteiras são essas. Bom, nós temos ensino fundamental, médio e superior. Ok? Tinha os nomes antigos, né? Fundamental chamava de quê, professor? Primário. Acho que era isso, pessoal. O primário, antigamente. Mas ensino fundamental já há muitos anos. O ensino médio é o antigo segundo grau. Já é ensino médio há muito tempo. Por favor, não fale segundo grau, porque já tem uns 20 anos. 20 anos, professor? O ensino médio no Brasil começou no ano que eu entrei no ensino médio, nas escolas federais. Ele começou em 1998, no governo Fernando Henrique. O professor de vocês fez o ensino médio, a primeira turma de ensino médio, as primeiras turmas foram nos institutos federais, que na época eram chamados de Cefetes, Centro Federal de Educação Tecnológica. Antes, Cefet era ETEFES, né? Escola Técnica Federal. Aí depois se tornou Cefet por um tempo e a IFES desde 2008. IFES em quase todos os lugares do país, né? Porque tem dois lugares ainda, que é Rio de Janeiro e
Belo Horizonte não, né? Minas Gerais, propriamente dito, que tem os Cefetes ainda, porque eles querem transitar para uma universidade tecnológica. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Até porque quando você assistir esse vídeo, pode ser que essa transição já tenha sido feita, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui em março de 2021. Mas, pois é, nós temos então o ensino fundamental, antigo primário, ensino médio, que é o antigo segundo grau, e o ensino superior, e eu não sei se antigamente chamava fazer faculdade ou alguma coisa assim, mas ainda se fala em, da mesma forma hoje. Mas os outros dois mudaram substancialmente de nome. O ensino fundamental, ele tem duas fases, ok? Que é o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, para estudantes de 6 a 10 anos normalmente, e o ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano, para estudantes aí de 11 a 14 anos normalmente, as idades normais de se fazer esse tipo de curso, né, esse nível de ensino. Antigamente, não muito tempo atrás, a gente chamava de séries, né? Ia de primeira à oitava série. A gente chama de ano hoje porque o pré-primário ele foi incorporado, até onde eu sei, né? Eu não sou professor dessas áreas, mas pelo que eu pesquisei, ele foi incorporado, ele é o primeiro ano de ensino. Então as crianças começam a estudar obrigatoriamente com 6 anos. Na minha época, o pré-primário não era obrigatório. Então as crianças poderiam fazer o pré ou irem direto para a primeira série com 7 anos. Eu, no meu caso, eu fiz o pré e depois fui para a primeira série. Mas tinha pessoas que foram, colegas meus ali, que foram para a primeira série direto. A primeira série equivalente hoje ao segundo ano, ok? Mas a quantidade de anos estudados continuou a mesma coisa. Antigamente, o ensino fundamental 1 era chamado, como eu falei, de primário, o ensino fundamental 2 era o ginásio, eu acho. Era ginásio o nome que se dava. Ai, professor, que professor antigo que você é. Não é tão antigo assim, mas enfim. Então, nós temos o ensino fundamental 1 e 2, e existe o nível profissionalizante para quem tem ensino fundamental. E eles são chamados no Brasil de cursos FIC, Formação Inicial e Continuada. E são cursos técnicos, professor? Não, não são cursos técnicos, são cursos que normalmente aí tentam capacitar, né, a pessoa que só tem o ensino fundamental, alguns o ensino fundamental 1 ou o ensino fundamental 2, aperfeiçoar, atualizar esses profissionais ali, geralmente pessoas mais velhas, né, para poder ou entrar no mercado de trabalho ou retornar, né, ao mercado de trabalho depois de um tempo sem trabalhar. E normalmente são cursos que duram curtos, que duram de 3 a 5 meses, são enquadrados como nível de ensino fundamental em modalidade profissional. É por isso que a gente está falando deles aqui. Então, toda vez que a gente falar de cursos FIC, formação inicial continuada, nós estamos referindo ao nível de ensino fundamental. Tudo bem? Formam geralmente auxiliares e tudo mais, com cursos menos de 6 meses. Um eletricista predial, uma pessoa que vai trabalhar com fazer, sei lá, bolo, né, confeiteiro, manicures, não sei se manicure tem, mas assim, é esse tipo de profissão. Profissões muito importantes, né, mas são profissões que não precisam de muitos anos de estudo e nem de uma base prévia muito grande para você poder aprender. Tudo bem? E o nível depois é o nível de ensino médio, ok? O ensino médio no Brasil, ele é composto por 3 anos de ensino, do primeiro ao terceiro ano. É o antigo segundo grau, como eu falei. E o ensino médio em si não tem parte técnica nenhuma, ensino médio em si é para você aprender as disciplinas gerais, né? De linguagens, matemática, história, geografia, química, física, artes e assim sucessivamente. Tudo bem? Então tem primeiro, segundo e terceiro ano. E existem aí algumas normas, né? Da Lei de Diretriz e Base da Educação que diz como é que tem que ser o ensino médio, né? Algumas poucas variações existem, mas tem que obedecer mais ou menos a uma carga horária mínima em cada uma das áreas e tal. E aí, o que é que acontece? Tem o ensino médio puro e tem o ensino médio com o curso técnico integrado ao ensino médio, que pode ser ou de 3 anos, se a pessoa estudar de maneira integral ou aproximadamente integral, porque pensa, estudando metade, meio período, dá para fazer em 3 anos o ensino médio. Agora, se você coloca as disciplinas técnicas, elas vêm somando em relação às disciplinas propedêuticas, que a gente chama, né? Que são essas disciplinas do currículo comum. E aí só tem duas alternativas, basicamente. Ou você estende o tempo de curso para 4 anos,
Aí você fica só num determinado período, ou você faz como muitas escolas, inclusive o IFES faz isso, tá? No ensino médio dele, na maioria dos lugares. O nosso, por exemplo, do Campo Serra, é assim, de 3 anos, integral. Integral porque estuda num determinado período, o matutino, por exemplo, e tem uma parte de aulas à tarde também. Não fica exatamente o dia inteiro, mas você fica aí em 2 turnos, ok? Então, é isso que eu queria explicar para vocês a respeito do técnico integrado. Ou no caso de vocês que podem estar fazendo o técnico subsequente barra concomitante, que é o quê? Um curso de duração de 3 a 4 semestres, de vocês é de 3 semestres, e destinados a quem ou terminou o ensino médio ou está cursando em paralelo ali o ensino médio, normalmente a partir do 2º ano do ensino médio. Mas as duas coisas, só pode pegar o diploma de técnico se você tiver o ensino médio concluído, porque o técnico é um curso destinado a pessoas que têm um ensino médio completo, o diploma. Então você só pega o diploma quando você terminar o ensino médio. E a grande diferença entre os dois, como eu falei, né? Os dois têm a mesma formação, por assim dizer, só que o técnico integrado, ele é integrado, você faz tudo de uma vez. E o subsequente estuda ou concomitante, ele estuda apenas a parte técnica, tendo a pessoa já feito o ensino médio ou fazendo o ensino médio em algum outro lugar. Nós temos mais de 200 cursos técnicos no Brasil, regulamentados, e aí tem um ponto muito importante da nossa videoaula de hoje. É vocês saberem que todos os cursos técnicos que recebem título de técnico no Brasil precisam seguir as diretrizes do MEC que estão presentes num documento, que é uma cartilha, um livro praticamente, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. No Catálogo Nacional de Cursos Técnicos são listados os nomes e os pré-requisitos e o que estuda e tudo mais de todos os cursos técnicos existentes no Brasil. Carga horária, competência e tudo mais. Não se pode, já há muitos anos no Brasil, desde a primeira edição do catálogo, o catálogo está indo para a 4ª edição agora. A 4ª edição ainda estão fazendo algumas modificações, mas ela já está disponível. Vocês podem entrar aqui, ó, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é um subdomínio ali do MEC, né? E aqui também tem. Vocês podem baixar a versão mais nova, que como eu falei, tá numa versão prévia da 4ª edição do curso. Não se pode no Brasil criar uma nova nomenclatura de curso se não passar por essa comissão que vai normatizar. E é uma ideia que eu confesso que é muito boa realmente. Então, que antigamente se criava um curso técnico tinha diferentes denominações, você não sabia exatamente o que era e tal. E hoje todos os cursos técnicos no Brasil são normatizados. Hoje não, já tem alguns anos já. E é importante que vocês saibam isso. Então eu não vou citar todos aqui, mas vocês vão lá no site. O hot site. O que é um hot site? É um site quente? Não, hot site é quando você faz um site específico para falar de uma determinada coisa. Sei lá, a Samsung lançou um novo smartphone, Galaxy S21, S22, né? E ela faz um hot site, ao invés de simplesmente listar o produto lá no seu catálogo, né? Ela faz um site que vai ficar durante algum tempo ali, ou para sempre, sei lá, né? Dando destaque àquele tipo de produto, né? Com um apelo audiovisual maior e tudo mais. A gente chama isso de hot site, ok? Para dar um destaque maior do que se ele simplesmente ficasse listado como um produto ali qualquer. Então entrem lá, baixem a edição mais nova e deem uma olhada para vocês verem como é que funciona o catálogo. E aí, dentro desse catálogo, eu não vou falar dele todo, né, mas eu vou falar da parte que compete a gente. Existe um eixo, ele é dividido por eixos, é como se fossem áreas, agrupamentos de cursos. O eixo de informática é chamado de informação e comunicação, ou seja, ele reúne informática com a parte de comunicação. E aí essa definição não foi eu que dei, né? Ela foi uma definição que veio lá do próprio catálogo. Compreende tecnologias empregadas em infraestrutura, protocolos destinados ao processamento, administração de dados e informações, projetos gráficos para aplicação computacional e para comutação, transmissão e recepção de dados. E aí você já começa a observar, então, que tem a parte de comunicação de dados também. Um pouco aí de telecomunicações ou algo do tipo redes e tudo mais. Então tá junto com a parte de informática, de informação. Baseia-se em leitura e produção de textos técnicos, estatística, raciocínio lógico, ciência, tecnologia, inovação
investigação tecnológica, empreendedorismo, desenvolvimento interpessoal, legislação e normas técnicas, saúde e segurança do trabalho, gestão da qualidade, responsabilidade e sustentabilidade socioambiental, qualidade de vida e ética profissional. Então, são aí as áreas que essas... Uma descrição mais ampla, né, do que seriam esses cursos, do em que eles se baseiam, o que eles estudam e tal. E tal. Então, informação e comunicação é um eixo que envolve diversas áreas. E ele tem esses cursos aqui no momento. Ó, são 7 cursos. Técnico em computação gráfica, técnico em informática para internet, técnico em manutenção e suporte em informática. Conhece esse curso? Pois é, não sei se eu conheço não. Técnico em programação de jogos digitais, técnico em redes de computadores e técnico em telecomunicações. Professor, eu posso criar um curso técnico em computação de gráfica para games? Não. Ou ele vai se chamar técnico em computação gráfica ou programação de jogos digitais, que inclusive eu pulei na hora de falar. Ok? Então você vai dizer aí, o curso que for criado vai ter que seguir hoje, obrigatoriamente, dentro dessa área, alguma dessas nomenclaturas. Eu não posso modificar. Por exemplo, a gente diz que o curso técnico de manutenção e suporte em informática é um curso na área de infraestrutura. Mas eu não posso chamá-lo de curso técnico em infraestrutura de computação. Não posso. Eu chamei a disciplina, né? Foi eu que batizei o nome dessa disciplina, de Introdução à Infraestrutura de Computação. Mas por quê? Porque a infraestrutura de computação, ela é a principal base, né, de estudo para quem estuda manutenção. Tem que compreender como é que funcionam os computadores. É um curso mais voltado para hardware. Pessoal, eu não gosto desse nome. Problema é seu, né? Porque você não tem que gostar. Eu particularmente não gosto muito do nome também. Mas esses nomes são formados a partir de comitês que tem um tempo para você, um edital para submeter a possibilidade de novos cursos. Por isso que ele tem novas edições desse catálogo. Se, por exemplo, surgir uma necessidade e alguma escola, algum professor, algum profissional quiser propor um novo curso, esse novo curso vai aparecer no catálogo, ok? Mas no momento o catálogo tem isso. E ele pode ser que ele tenha mais denominações no futuro, tá? Mas, enfim, esse é o que existe no momento no catálogo que está normatizado, né, por assim dizer. E vamos agora, então, ao ensino superior. Os cursos superiores no Brasil, o nível de ensino superior no Brasil, ele tem 3 grandes áreas, vamos chamar assim. Eu tenho cursos de graduação, né? Que é composto por cursos de bacharelado. Bacharelado é um curso onde o profissional aprende para ir para o mercado, por assim dizer. E curso de licenciatura, que forma professores de ensino fundamental e médio. Então você tem uma diferença entre os dois. Os dois são cursos de graduação, mas quando o indivíduo faz uma graduação do tipo bacharelado, ele não está habilitado para poder dar aula para ensino fundamental e médio. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um curso de geografia. Se eu for um bacharel em geografia, eu não posso dar a disciplina de geografia do ensino médio. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que ter licenciatura em geografia para dar aula de geografia no ensino médio. É por isso que geografia, história, matemática, eles têm tanto bacharelado quanto licenciatura, ok? E alguns profissionais fazem os dois, né? As duas cadeiras, por assim dizer. Professor, mas o que essencialmente é esse negócio de licenciatura? Licenciatura você aprende disciplinas na área de didática, pedagogia e companhia para poder dar aula para o ensino fundamental e médio. Professor, você fez isso? Não, eu não fiz isso, porque apesar do curso de vocês estar no nível médio, ele é um curso técnico e para disciplinas técnicas não há no Brasil previsão do professor ali fazer uma licenciatura. Até porque eu sou engenheiro de computação, não existe licenciatura em engenharia de computação, ok? Mas aos poucos ali tem se criado uma cultura dos professores fazerem cursos de capacitação, professores que são da área técnica fazerem cursos de capacitação para melhorar, né, a forma como dão aula, né? Parece que alguns aí não são tão bons assim, enfim, não sei. Mas, de fato, é uma deficiência que nós temos, e a gente está melhorando muito devagarzinho, mas é uma deficiência que nós temos, né? Nas áreas técnicas. Os professores da área técnica, como eu, por exemplo, aprendeu na marra. Aprendeu ali, aprendeu ensinando.
ou vem de um feeling, né, que a pessoa normalmente tem para poder ensinar, e a prática vai acabando ensinando, não a prática ensinar a teoria que a pessoa sabe de cabeça, não, a teoria do curso, né, mas a prática a vivência de sala de aula não é obrigatório para o professor da área técnica que ele tenha feito algum curso para poder lecionar. Isso é um problema, sim, a gente admite, né? Professor, e para dar aula para ensino superior? Não, para dar aula para ensino superior, se isso é bom ou se é ruim, também não sei, mas você não precisa de ter formação didático-pedagógica também, ou seja, não precisa de uma licenciatura, apenas para os níveis fundamental e médio, ok? Os cursos de graduação podem durar 4 anos para a maioria dos cursos, 5 anos para as engenharias, e alguns outros cursos também têm duração de 5 anos. Não estou enganado, por exemplo, odontologia, se não estou enganado, é 5 anos também e tal. Mas a maioria é 4, alguns 4 anos e meio, 5 anos as engenharias e vários cursos correlatos ali, e 6 anos para medicina. 6 anos forma o nível elementar de medicina, e depois você tem que fazer residência médica, especialização, e aí às vezes uma residência médica ou especialização depende de outra. A formação de um médico média é de no mínimo aí, média não, né? Mínimo ou média, professor? Média, uns 10 anos de estudo, eu acredito. Porque normalmente eles fazem 6 anos de medicina, faz mais 2 anos de clínica médica, que é a base para várias outras residências médicas. Então, por exemplo, o cara faz 2 anos de clínica médica e mais 2 anos da área em questão que ele for estudar. Então, já foram 9 anos. E tem algumas residências que são, ao invés de 2 anos, são 3 anos. Okay? Mas aqui não vou falar de medicina, né? Então, aqui são os cursos de graduação. E aí existe uma coisa intermediária que é o seguinte, pessoal. Quando você vai para o nível superior, na área de graduação, você estudo um monte de disciplinas, por exemplo, um monte de disciplinas de física e matemática que dão sustentação à engenharia, entendeu? E mais as disciplinas técnicas, né, da área. Se criou, já há vários anos, muitos anos no Brasil, um nível ali que é considerado nível superior, ele é superior, mas ele não tem toda essa bagagem teórica, por exemplo, que as disciplinas de engenharia têm, que os cursos de engenharia têm. Esse curso é chamado de tecnólogo. Ele é um nível superior, como as graduações todas são, né? Só que ele é mais focado na área técnica, com menor carga horária teórica. É um curso destinado a formar um profissional de nível superior, com conhecimento técnico de nível superior, mas mais rápido, mais voltado diretamente para o mercado de trabalho. Ele permite que o aluno ingresse no mercado de trabalho mais rápido e com uma formação melhor que a do nível técnico, ok? Mais aprofundada, mas uma formação que a base teórica é inferior à da graduação. Então, ao invés de, sei lá, eu estudei 4 disciplinas de cálculo, faz uma, 2 no máximo. Física é mais resumido também. Então, essa base teórica fica resumida e a parte técnica em si não muda muita coisa não, até onde eu sei, para a maioria dos cursos. É bem focado, os dois têm mais ou menos ali as mesmas disciplinas técnicas, né? Se eu pego, por exemplo, curso que tem tecnólogo e tem graduação, eu pego tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e eu pego o bacharelado em sistema de informação. Fica bem claro que os dois são duas formações muito parecidas. Uma em nível tecnólogo e a outra em nível de graduação. O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas dura aí de 2 a 3 anos e o bacharelado em sistema de informação dura 4 anos. Isso se você fizer ele todo certinho, rapidamente. Né? Então, o que muda entre os dois? A base teórica da graduação é maior do que a base teórica dos cursos tecnólogos, tá bom? E aí, tudo que vem depois da graduação, e quando eu estou considerando graduação, subentende-se curso de tecnologia também, porque como o curso de tecnologia é um curso de nível superior, é admissível que essas pessoas façam cursos de pós-graduação. Um ou outro curso de pós-graduação pode ter alguma restrição, mas normalmente não tem, ok? Então, por exemplo, no mestrado se admite tanto profissionais que fizeram graduação quanto profissionais que fizeram tecnologia. Como eu falei, podendo ter uma ou outra divergência em algum curso aí do país que justificou
mas são algumas exceções. Eu não vou dar detalhes quanto a isso, porque não há uma forma de generalizar isso, né? Como eu falei, tem algumas situações onde há um requisito, por exemplo, que o aluno tenha feito engenharia em alguma coisa, e não um curso tecnólogo numa área parecida, beleza? Não vou criticar aqui os cursos de tecnologia, tá bom, galera? Mas eu preciso dizer para vocês que apesar deles serem uma ideia muito interessante, né? Eles formam adequadamente a pessoa para aquilo que se destina. O mercado aparentemente tem um certo preconceito contra as pessoas formadas que são tecnólogos, né? E até um desconhecimento também. Esse preconceito normalmente surge do desconhecimento, né, de como são esses cursos. Então, muitas pessoas preferem fazer uma graduação diretamente ao invés de fazer um tecnólogo, tá? Exatamente por esse mal entendimento aí do mercado. Um julgamento meu, né, que eu acho que o mercado entende pouco, né, o profissional tecnólogo, que é uma formação superior mais focada numa determinada área. Tudo que vem depois da graduação chama-se pós-graduação. Eu vou repetir. Tudo que vem depois da pós-graduação é chamado da graduação é chamado de pós-graduação. Tudo que vem depois da graduação é chamado de pós-graduação. E colocando alguns tecnólogos, como eu falei aí, como regra mais ou menos geral. E aí, a pós-graduação, que é tudo que vem depois disso daí, ela se divide em dois eixos. Um eixo chamado de pós-graduação lato sensu. Lato, em latim, vem de senso mais amplo, né? Se não me engano, é essa a tradução. Então, os cursos lato sensu são cursos que recebem no Brasil os nomes de especialização e também de MBA. MBA é um nome importado, né? Mas você já deve ter ouvido. MBA, Masters Business Administration. São os cursos assim de profissionais na área de administração que são altamente capacitados, né, depois da graduação. Os cursos de especialização, igual por exemplo, eu falei da especialização em, sei lá, otorrinolaringologia lá no médico. É uma especialização, é uma pós-graduação na área de medicina, tudo bem? Medicina é um negócio diferente porque tem as residências também, mas não quero entrar em detalhes com isso porque nem eu entendo muito bem. Mas as especializações são fáceis de serem compreendidas, né? A especialização é um tipo de graduação de pós-graduação lato sensu. A especialização é um tipo de pós-graduação lato sensu, que é uma especialização, digamos assim, voltadas para o mercado de trabalho, ok? Elas têm duração mínima de 360 horas e no final do curso o aluno vai ter um certificado de que fez uma especialização, um MBA ou alguma coisa desse tipo, e não um diploma. Ademais, são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. Aí tem aqui a lei que normatizou pós-graduações no Brasil. E aí tem uma outra vertente da pós-graduação, que é uma vertente acadêmica da pós-graduação. É uma vertente voltada não especificamente para o mercado de trabalho, né, para a indústria, até que tem algumas interseções, né? Mas é uma vertente mais acadêmica, por assim dizer, que é chamada de stricto sensu. O senso estrito é o senso, você está olhando para uma área menor, né? Uma área mais, você está olhando mais profundamente para uma coisa mais específica, ao invés de uma coisa mais ampla, por isso chama stricto sensu. E os cursos stricto sensu de pós-graduação que nós temos no Brasil são os níveis de mestrado e doutorado. E normalmente o doutorado vem depois do mestrado. Mas existem alguns poucos cursos de doutorado no Brasil que têm autorização para o aluno sair direto da graduação e ir para o doutorado. O mestrado, apesar de ser mais ou menos uma regra prática para praticamente todo mundo, em algumas poucas situações é possível sim que o programa de doutorado aceite o profissional vindo, o aluno, né, do programa de doutorado vindo diretamente da graduação. É claro que é como tentar avançar 2 degraus, né? Ao mesmo tempo. Tem que esticar um pouco mais a perna, um pouco mais difícil, mas é possível você avançar 2 degraus de uma vez. E aqui no mestrado, não. O mestrado ele é uma base, digamos assim, para os programas de doutorado.
E o mestrado também é a titulação mínima normalmente exigida por professor da aula de ensino superior. Em tese, quem tem graduação já pode dar aula para um curso superior. Só que na hora que o MEC avalia os cursos superiores, quanto mais professores, mestres e doutores tiverem, maior a pontuação que o curso adquire, tá, galera? É um negócio meio complicadinho aí. Mas entenda assim, que a preferência é para mestre e doutor. Onde mestre é o nível mais assim elementar, praticamente quase todo mundo é no mínimo mestre, alguns doutores e algumas universidades mais antigas, programas mais antigos ou mais especializados, normalmente tem quase todo mundo doutor. E alguns poucos ali com especialização. Especialização que é uma pós-graduação lato sensu. Mas as pós-graduações lato sensu, como eu falei, elas não são... Ela é um nível de conhecimento, sim, além da graduação, ela é uma pós-graduação, mas quando a gente fala de ensino, mestrado e doutorado são os cursos mais voltados para se aprender muito sobre uma determinada área para se ensinar em nível superior, ok? Como eu falei, são abertos a quem é diplomado em curso superior de graduação e alguns tecnólogos também que atendam às instituições de ensino, ao edital de seleção de alunos e tudo mais. Diferentemente da pós-graduação do tipo lato sensu, você tem um diploma e não um certificado. Então, eu tenho um segundo diploma. Eu tenho aqui meu diploma de engenheiro de computação e também tenho o diploma de mestre em engenharia elétrica, porque o meu curso de mestrado foi na área de engenharia elétrica. Futuramente, aí que eu for fazer o meu mestrado, meu doutorado, que provavelmente vai ser em computação, vai estar lá, né, futuramente eu tenho um doutor em computação. Enfim, mas é um diploma também. Só qual a diferença entre mestrado e doutorado? O mestrado, tanto o mestre quanto o doutor, estudam muito, muito mesmo sobre um assunto em específico. Só que ao mestre, ele precisa fazer, para terminar o curso, uma dissertação de mestrado. Uma dissertação é um trabalho mais difícil que um TCC, né, de um projeto de graduação, ou um trabalho de conclusão de curso. E ele implica em você dissertar, ou seja, ter uma visão crítica sobre o assunto, fazer alguma modificação em algum algoritmo, em algum método, alguma coisa desse tipo. E ao doutor, não. Para o doutor ter o título de doutor, ele precisa ter contribuído, pelo menos, mesmo que seja um pouquinho apenas, mas ter contribuído com algo inédito. Então, ao doutor é exigido o ineditismo. Então, ele estuda tudo que existe sobre aquela área que ele está indo e precisa, obrigatoriamente, para ter o título de doutor, avançar um pouquinho além, um pouquinho assim, que ninguém no mundo ainda fez. Só como é que ele vai saber que ninguém no mundo ainda fez? Pois é, existe uma coisa chamada revisão bibliográfica, que você passa no mestrado, você passa 2 anos, no doutorado, você passa no mínimo uns 2 anos também, estudando tudo. Tudo o que foi feito naquela área que você se propôs a estudar. Tudo é tudo, mesmo tudo que foi publicado em jornais não, em revistas científicas, em congressos, tudo. A gente diz que quando você estuda tudo sobre uma determinada área, mesmo que essa área seja muito estreita, mas você estudou tudo sobre ela, a gente chama disso de estado da arte. O estado da arte é o máximo em termos de conhecimento que uma determinada área tem. E aí você levantou o estado da arte. Levantar o estado da arte é descobriu não, estudou tudo o que se sabe a respeito daquele assunto. Aí o que você vai fazer? Você vai propor um trabalho ou alguma coisa desse tipo e vai passar por um exame de qualificação, vai propor alguma coisa nesse sentido para poder evoluir um pouquinho ali. Por exemplo, vamos supor que se sabe, sei lá, pesquisa sobre uma determinada bactéria. Aí você vai levantar tudo o que você sabe sobre a determinada bactéria e para ter o título de doutor, você vai ter que descobrir algo além daquela bactéria. A bactéria tem um parente? Aquela bactéria está correlacionada com uma outra bactéria? Aquela bactéria foi relacionada a um problema uma doença que uma pessoa pode ter e ninguém fez essa correlação antes ainda? Pois é, se isso for verdadeiro, provado cientificamente, então você pode obter o título de doutor. Então dá para perceber que o doutorado é um negócio que faz a ciência se expandir, né? Evoluir ao longo do tempo e é mais difícil sim que o mestrado, dada essa necessidade de ineditismo, né? Cada área tem a sua dificuldade, né? Em certas áreas é mais fácil você ser
encontrar alguma coisa inédita, e tem outras áreas que é mais difícil encontrar alguma coisa inédita. Enfim, acho que eu já falei demais aí com vocês. Deixa eu falar logo o erro que existe aqui. O indivíduo vira para mim e fala o seguinte: presta atenção, por que que isso é um erro? Ah, eu vou fazer, não sei se eu faço uma pós-graduação ou se eu faço um mestrado. Mestrado é uma pós-graduação. Doutorado é uma pós-graduação. Mestrado e doutorado são pós-graduações stricto sensu. É uma classificação. Já os programas de especialização, MBA, são pós-graduações lato sensu. Então, tudo isso, por isso que eu falei o tudo várias vezes, é pós-graduação. Ah, um pós-doutorado, que não é um título, né, mas é uma possibilidade de expansão ali do conhecimento do doutor numa determinada área. Ele é uma pós-graduação também, um programa de pós-graduação. Tudo que vem depois da graduação é pós-graduação. Vem depois da graduação no sentido de expandir o conhecimento da graduação. É uma pós-graduação. Então, por favor, não falem que vai fazer ou um mestrado ou uma pós-graduação. Normalmente, quando as pessoas se referem à pós-graduação, elas estão se referindo a curso de especialização ou MBA. Mas isso está errado. Está errado por quê? Porque mestrado e doutorado também são pós-graduações. Que não cometam esse erro, por favor, porque eu estou ensinando para vocês. Bom, vamos falar, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos cursos de tecnologia na área de informação e comunicação. Lembra que eu falei que o curso técnico em informática, os cursos técnicos na área de informação e comunicação estão norteados lá pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos? Pois é. Aqui não tem um catálogo nacional de cursos. Existe esse catálogo. Aqui é um pouquinho diferente. Existe o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia. Eles também são divididos em 3 eixos tecnológicos e tem aí 134 denominações, o catálogo de 2016. Mas ele só serve para profissionais de tecnologia em nível superior. Quando você vai para o nível superior, bacharelados e tudo mais, aí você não tem um catálogo único, você tem uma série de leis. Então é por isso que eu disse para vocês que no nível superior, você tem normativas. Mas a normativa na forma de catálogo, tipo, igual que existe o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, existe o Catálogo Nacional de Cursos Superiores, só existe para os cursos de tecnologia. Não existe para os cursos de graduação que tem normas específicas para isso. Leis específicas, separadas. Não está tudo condensado num lugar só. Tem até um site, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, onde você pode ter praticamente todas essas normativas juntas numa página. Está organizado, né? Pelo menos. Então, eu tenho aqui o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia. Está um pouquinho desatualizado, né? Mas aí tem os eixos tecnológicos, o mesmo eixo de informação e comunicação está aí, e ele compreende tecnologias relacionadas à infraestrutura e processos de comunicação e processamento de dados e informações. Tá? Esse é um eixo, o eixo de informação e comunicação. E vocês podem ler, não vou exaustivamente dizer, mas vocês podem ler e ver quais são os cursos, inclusive, que existem. Eu estou listando aqui os 14 cursos só por curiosidade, né? Vai que algum de vocês quer fazer um curso de tecnologia na mesma área que vocês estão estudando hoje, né? Na área de informação e comunicação. E os cursos são de agrocomputação, computação voltadas para agronegócio, né? Agrocomputação, o curso que eu falei, análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, defesa cibernética, gestão da tecnologia da informação, gestão de telecomunicações, jogos digitais, redes de computadores, redes de telecomunicações, segurança da informação, sistemas de telecomunicações, sistemas embarcados, sistemas para internet e telemática. Se você sabe tudo, não sei todos eles não. Entendo pelo nome mais ou menos o que querem dizer, mas se vocês quiserem saber mais sobre eles, por favor, vá lá no Catálogo Nacional de Cursos Superiores. E o título que você obtém é de quê, professor? Que tecnólogo. Okay? Já a graduação, você pode obter a nomenclatura, né, de mestre ou de mestre, de graduado, né, que na verdade é um bacharel ou um licenciado. Então você pode ter feito um bacharelado e alguma coisa, uma licenciatura. Lembrando que a licenciatura são para ensino médio e de fundamental.
tá bom? É exigido que se aprenda como ser professor para ensino médio e para ensino fundamental. E aí, o que acontece? Nós não temos um catálogo das graduações no Brasil. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais, tem aqui a resolução de 2016, e tem os referenciais, no caso da graduação, nas graduações na área de computação barra informática, você tem os referenciais de graduação da SBC, de graduação em computação. A SBC é a Sociedade Brasileira de Computação. Então, ela contribui para normatizar, por assim dizer, as graduações na área de informática, e você tem as diretrizes curriculares nacionais, que é essa resolução aqui voltada para a graduação na área de computação barra informática, ok? E aí aqui tem uma listagem com todas as legislações por área, como eu falei, e na área de computação barra informática, que eu estou chamando assim, né? A coisa é um pouco mais solta, como eu falei, na graduação, mas tem aí essa página, entrem nessa página, e você tem aí todos os cursos de graduação, vocês vão encontrar a área de graduação em computação, informática ou qualquer coisa desse tipo. De repente mudou, né, em relação ao que eu estou falando. E vocês vão encontrar essas duas resoluções. A resolução 5 de 16/11 de 2016, é a resolução mais nova. Pode ser que tenha uma resolução mais nova que essa, mas você tem que buscar, que vai estar substituindo essa. E os referenciais da SBC de 2017. Então eu coloquei aqui, né, referencial da SBC e o link aqui para esse documento de 2016 que lista 5 cursos na área de computação, de graduação na área de computação e informática no Brasil. E esses cursos são bacharelado em engenharia de computação, que foi o que eu fiz, bacharelado em ciência da computação, bacharelado em sistema de informação, que o IFES tem, o Campo Serra tem, e um curso relativamente novo, que é o bacharelado em engenharia de software. É um curso mais especializado ainda em desenvolvimento de software, curso bacharelado em engenharia de software. São ainda relativamente poucos no Brasil. Ainda em 2021 são poucos os cursos que a gente encontra de bacharelado em engenharia de software. É muito mais comum encontrar ciência da computação, engenharia de computação e sistema de informação do que esse outro. E tem a licenciatura em computação, que forma professores para lecionar computação, informática, para quem, professor? Para ensino médio e ensino fundamental. Então, vamos supor que eu queira lecionar informática no nível de ensino médio ou de graduação, de ensino médio ou fundamental, é preciso ser licenciado em computação. Vai aprender o quê? Didática, né, professor? Para ensinar para esses, para as crianças lá, né, ou para os adolescentes, beleza? Não é uma formação técnica, é uma formação de curricular, né, comum, por assim dizer. Assim como vai ser uma disciplina, assim como é geografia, história, matemática, vai ser a informática lá. Então precisa ser licenciado em computação para você dar algumas disciplinas nesse sentido. Provavelmente vocês não sabiam disso, né? Pois é. Licenciatura está querendo dizer o quê, professor? Está querendo dizer que a pessoa estudou um pouco de pedagogia aí, né? Então tá aqui os referenciais na nossa área de graduação em computação barra informática. E aí, por último, o nosso último tópico da nossa aula de hoje é a classificação brasileira de ocupações. Pois é, essa classificação brasileira de ocupações, ela está aqui, né, a portaria de 2000, portaria 397 de outubro de 2002, e tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho para fins de classificatórios junto aos registros administrativos domiciliares. Os efeitos da uniformização pretendida pela classificação brasileira de ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de trabalho, porque aí é o Ministério do Trabalho, companhia, né? Ministério do Trabalho que a gente não tem mais, né? Mas aí são as legislações do trabalho. Aqui é mais para classificação dos nomes das ocupações. E aí, basicamente, eu defino aqui, né, que diferente dos cursos técnicos de tecnologia ou graduações em computação que possuem ali os seus nomes de curso, não necessariamente o nome de curso é o nome da ocupação que a pessoa vai ter. Por exemplo, eu estudei engenharia de computação. Então você vai ser o quê? Eu posso exercer a função no mercado de trabalho, a ocupação no mercado de trabalho como engenheiro de computação. Mas eu posso exercer outras ocupações que não são a ocupação só de engenheiro de computação. Entende o que eu falei? Um determinado curso, seja ele técnico, de tecnologia ou de graduação,
eu posso ter diversas ocupações no mercado de trabalho, ok? Que são correlacionadas, evidentemente, com o curso que você fez, com o nível que você estudou. E aí eu defino que essas ocupações, coloquei entre aspas, porque eu estou definindo de uma maneira mais ampla, nada mais são do que uma espécie de nome da profissão que você vai exercer no mercado de trabalho. E aqui tem essa referência, ok? Para vocês consultarem, tá? Que tem uma pesquisa dessas ocupações. E aqui eu coloquei algumas para vocês que eu pesquisei. Não são todas, evidentemente, porque é até difícil, né? De repente você pode ser um professor, por exemplo. Eu não coloquei os níveis de professor aqui, mas a ocupação de professor, que é a ocupação que eu tenho hoje, eu não listei, mas a ocupação de professor, porque eu sou um professor da área de computação e eu fiz a formação em engenharia de computação. Mas eu poderia ter outra formação em alguma outra área para lecionar isso dali. Então, é um troço meio amplo, é um troço que serve para dar nomes às profissões, por assim dizer, que estão relacionadas à formação, mas, como eu falei, são um pouco mais amplas, né? Dá um exemplo aqui para vocês, ó, a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, 2, 1, 2 é hierárquico isso. Visitem o site que vocês vão entender. 2 é um determinado nível, 1 é outro, e o 2 é o nível 2 dentro desse 1 e tudo mais. Então eu tenho 2, 1, 2. Esse X é porque tem o 2, 1, 2. 2, que é o 21, 22, que é engenheiros de computação. E aí existem subclassificações para engenheiro de computação, engenheiro de aplicativos em computação, engenheiro de equipamentos em computação, engenheiro de sistemas operacionais em computação. Né? Classificação mais específica. Tem aqui administradores de tecnologia da informação, tá vendo? Que está dentro da área de profissionais de informática. E aí eu tenho 21, 23, né? Aí tem administrador de banco de dados, de redes, sistemas operacionais, analistas de tecnologia da informação, 21, 24. Aí tem as diferentes classificações em analista, tá vendo? Quanto mais eu vou crescendo o número, mais especializado vai se tornando a definição. É por isso que você às vezes vê concurso por aí para analista de tecnologia da informação. E aí, dentro de analista de tecnologia da informação, tem diversos tipos de analistas em tecnologia da informação. Só esses, professor? Não, tem a CBO também, relacionada com a área de vocês, né? Relacionada com informação e comunicação e computação. A 1425, que é de gerentes de tecnologia da informação. Pois é, aí tem os diferentes gerentes aqui que estão relacionados. Tem engenheiros eletricistas eletrônicos e afins. Também tem, ó, 2143, engenheiro de redes de comunicação, tecnólogo em eletrônica e tecnólogo em telecomunicações. São áreas também correlacionadas com isso que a gente explicou hoje. Tem a área de produção artística e cultural também, tecnólogo em produção audiovisual, né? Um camarada que faz edição de vídeo, efeitos especiais e tudo mais, pode ser classificado segundo essa ocupação aqui. Se você não falou da minha ainda, calma, é o último slide. A classificação de vocês, vocês podem, se vocês olharem o catálogo nacional de cursos técnicos de vocês e forem ver o curso técnico em manutenção e suporte em informática, tem lá ocupações CBO relacionadas. E ele lista essas duas que estão em amarelo aí, que é a CBO 3132-20, que é técnico em manutenção de equipamentos de informática, manutenção, e a CBO 3172-10, que é técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação. Então, o curso de vocês habilita, especificamente falando, né, por lei, vamos chamar assim, né, que o catálogo é uma espécie de legislação, habilita nessas duas ocupações, tanto em técnico de manutenção de equipamento de informática, por isso vocês têm disciplinas na área de hardware, né, e de redes, e o 3172, que é o helpdesk, né? Ou helpdesk presencial, o helpdesk à distância, é o menino ou a menina do computador, da informática, né? Tô brincando com isso, evidentemente, não quero menosprezar ninguém aqui, mas é porque normalmente quando um profissional tá ali com o computador dele, né, indignado com o computador, chama lá o camarada lá, ou a camarada, o menino, ou a menina, o pessoal brinca assim, né, porque existe essa visão de que esse profissional que conserta o computador é uma pessoa, assim, mais nova e mais nerd, né.
E não necessariamente é verdade as duas coisas. Pode ser um camarada bem mais velho, com muita experiência, por exemplo, e pode ser uma pessoa mais nova que não seja nerd. Ele só estudou aquilo porque ele quer trabalhar, né? Pelo amor de Deus. O nerd em si, né? Um nerd. Pra ser nerd tem que ser o quê, professor? Pra ser nerd, não que eu seja nerd, né? Mas pra ser nerd, por exemplo, isso é um, né? Você entendeu? Eu acho que você entendeu, né? Sacaram, galera? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. A gente acabou, né? Eu A aula de hoje era mais curta mesmo, mais light, mas eu espero ter esclarecido ali para vocês essa questão dos profissionais, né? Porque vocês vão trabalhar ali no futuro, né? Ou já trabalham, alguns de vocês podem até trabalhar com isso, e vocês vão se relacionar com essas pessoas formadas em diferentes áreas. Então é importante conhecer que formação essas pessoas tiveram, se é técnico, se é um superior, se o superior é tecnólogo, se o superior é graduação, para dar aula, o que tem que fazer. Então eu tentei com essa aula de hoje dar essa visão geral ali para vocês no nosso último capítulo, né, da disciplina de introdução à infraestrutura de computação, que é conhecer esses profissionais e essas formações e tudo mais. Ok? Então, é isso. Até a próxima. Não sei se vai ter a próxima, né, mas bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.